Aleluia. Amém. O tema da palavra é o ministério da reconciliação. Amém? O ministério da reconciliação. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de orar. Senhor, nessa noite eu quero me apresentar diante do teu altar. Eu posso pedir muitas coisas, mas só eu quero pedir. Que o Senhor não deixe eu atrapalhar os teus propósitos na minha vida. Que o Senhor não deixe eu atrapalhar os teus projetos e os teus propósitos na minha vida. Se eu não consigo ajudar, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem proposto no seu coração para respeito da minha vida e desta igreja. E eu oro nessa noite em nome de Jesus, para que os teus projetos e os teus propósitos sejam soberanos, seja acima dos meus. Que tudo que o Senhor intenciona, projeta e propõe, esteja sempre acima das minhas vontades. Que tudo que o Senhor tem para nós, esteja acima da nossa carne, acima da nossa humanidade. E não nos deixe atrapalhar os teus propósitos, meu Pai. Que o Senhor nos socorra em tempo oportuno e ministra através da tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 5, a partir do versículo 11. Na minha Bíblia tem um subtítulo, que é o título da palavra mesmo. O Ministério da Reconciliação. Os irmãos acharam? Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus, e se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receber em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, e os socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém?
pouquinho antes, né, Paulo vinha falando sobre a nossa habitação celestial, ser revestido da habitação celestial. 2 Coríntios e 1 Coríntios são duas cartas de vida cristã muito prática. Paulo tem uma preocupação de ensinar questões práticas, questões que precisam ser executadas no dia a dia das nossas vidas. Coisas que a gente precisa fazer e não ouvir. E ele, nas suas cartas, né, 1/3 do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, ele sempre tem preocupação de ensinar questões básicas da vida cristã que nós precisamos executar, que a gente precisa fazer. E aí ele vai falando que, já que nós tememos o Senhor, então, por causa desse temor que nós temos do Senhor, nós precisamos persuadir os homens, de que eles entrem por esse caminho do temor do Senhor. Porque nós sabemos que o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos também que seja manifesto diante da consciência de vocês. Nós temos muita justiça própria, né? A gente carrega a ideia de justiça própria o tempo todo. Nós sempre temos uma baliza para medir as pessoas. Nós sempre temos uma baliza para referendar as pessoas. Nós sempre temos balizas para dizer os limites, os posicionamentos do certo e do errado na vida das pessoas. E normalmente a gente não consegue usar essas balizas quando a gente olha no espelho. E Paulo está dizendo que o temor do Senhor o que nós somos é manifesto diante de Deus. Eu fico pensando, será que a gente de vez em quando tem a ilusão de que Deus não sabe quem nós somos? Irmãos, qual era a nossa condição depois da queda? Depois da expulsão do Éden? Qual era a nossa condição? A mais deplorável possível, a mais suja possível, a mais despreparada, a mais desvirtuosa possível. E várias vezes a Bíblia vai referendar dizendo que não existe bom em nós, não existe bem em nós, não existe vontade de fazer coisa boa em nós. Na verdade, nosso coração só inclina para as coisas que não são boas. Os nossos corações sempre inclinam para a carne, para a maldade. As coisas corrompíveis nos chamam mais atenção do que as coisas incorruptíveis. E Paulo tinha uma preocupação com a consciência. E ele falou, estou tentando dizer isso para vocês terem a oportunidade de se exaltarem em nós, e não nas pessoas que se vangloriam das aparências e não o que está no coração. Tem pessoas que vendem boas imagens, mas não é o que ela é. Tem pessoas que conseguem montar um teatro, né, shakespeariano, da era vitoriana, dos teatros dos reis da Inglaterra, da antiga Inglaterra, do Velho Mundo, né? Que o teatro é um texto antigo, então encenado por atores num palco, né, com cenário, figurino, máscaras, e parece que a gente pega isso também para a nossa vida fora dos palcos. E de repente, Paulo está dizendo aqui, olha, tem pessoas que a gente glorifica a Deus por coisas que elas nos mostram, mas a gente não sabe o que vai no coração. E ele está preocupado com isso, ele fala, olha, vocês sabem o que eu e os meus discípulos fizeram entre vocês. Os dias de choro, de evangelismo, de pregação da palavra, de pregação do evangelho. Vocês viram as nossas vidas, vocês andaram conosco, vocês conheceram o nosso coração, vocês viram quem nós éramos diante de Deus. E agora vocês estão aí, assim, glorificando e exaltando pessoas que vocês não conhecem, só pela aparência, mas não está no coração. Leva muito tempo para conhecer o coração de uma pessoa. Não se conhece o coração das pessoas se você não andar com elas. E a gente tem uma ilusão de que é muito fácil conhecer o coração das pessoas. Minha avó dizia que coração dos outros é terra que ninguém anda. E realmente não anda. Talvez, eu costumo dizer muito na escola, no meu ambiente profissional, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, vou ser bem sincero. É muito mais fácil dar aula de português e inglês que vir aqui falar com vocês. Mas é muito. Mas eu enlouqueço, eu não admito. Você também é assim? Você também, de vez em quando vê algumas coisas relacionadas ao reino de Deus, você não enlouquece não, você não fica louco não. Eu fico. Tem umas coisas assim que ultrapassam o limite da honra, da dignidade.
no meio nosso. Eu falei, gente, não é possível que as pessoas não estão vendo. E aí ele fala assim, quando vocês me verem conservar a razão, pensar antes de falar, é por causa de vocês, não é por causa de Deus não. Fala, se eu enlouqueço é por causa de Deus, agora se eu falo com racionalidade é por causa de vocês, porque vocês não entendem. Então ele está dizendo, vocês não entendem. Aí ele está falando, olha, se enlouquecemos é por amor a Deus, mas se conservamos o juízo é por amor a vocês. Aí ele vai explicar por quê, porque o amor de Cristo nos constrange. Quem aqui se sente constrangido quando pensa no amor de Cristo? Quem aqui sente assim, poxa, que amor é esse? Quando você olha para a própria história da sua vida, você se amaria do jeito que Jesus te ama? Você acha que você é merecedor do amor de Jesus? Quem aqui acha que é merecedor do amor de Jesus? Você merece? Será que algum dia a gente vai merecer? Nunca foi sobre nós, já dizia a canção do Morada. Nunca foi sobre nós, é apesar de nós. Eu fico encabulado quando a gente vê pessoas no nosso meio começando a pensar que é por causa dele. Porque ele está vivendo uma vida num padrão. Ele novamente vem com a régua, vem com a baliza. Então ele acha que aquele jeito dele produzir a vida dele conduzir a vida dele, aquele jeito é o certo. Se existe um jeito certo, então tem o errado. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, porque o amor de Cristo nos constrange. Eu preguei aqui há muitos anos atrás, já deve ter uns 8 anos, eu preguei aqui domingo à noite, o tema da palavra foi konechō. Konechō, que é uma palavra grega para constrange. Se você for lá nos originais do grego, a palavra konechō quer dizer, não deixa opção, não te dá escolha, você não tem o que fazer, você não tem nem como escolher, não te dá abertura. É isso que é constranger. Quando se olha para o amor de Deus, você não consegue imaginar outra opção a não ser escolher o amor dele. Porque nós éramos mortos, estávamos perdidos, desarraigados, distantes, longes. E o amor de Cristo nos constrange, ou seja, não nos deixa opção. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Por quem você vive? Qual é a razão da sua existência? Qual é o motivo da sua existência? Por que você está respirando e está em pé sobre essa terra? Por que você ainda anda, se locomove, trabalha, tem seus braços, tem suas pernas, fala, trabalha, gera dinheiro, gera receita, paga imposto, serve a Deus, glorifica a Deus? Por que você ainda existe fôlego de vida em você? A não ser para glorificá-lo e exaltá-lo de maneira sobrenatural. E Paulo está dizendo assim, que agora eu não vivo mais para mim mesmo. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu tenho uma pergunta para a igreja. Como você sabe que você não está vivendo mais para você mesmo? Como você sabe que você não está vivendo mais para você mesmo? Alguém quer falar? Alguém quer falar como é que você sabe que você não está vivendo mais para você mesmo? Que Paulo está dizendo bem claramente, porque Jesus morreu para que nós hoje vivêssemos por Ele. Então a morte e a ressurreição de Jesus foi para que hoje nós possamos viver por Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo na nossa vida tem que ser direcionado para Cristo. Quando Jesus foi revelar Apocalipse para João, lá no finalzinho de Apocalipse, ele fala para João assim, ó, Jesus é o espírito da profecia, de Gênesis a Apocalipse, tudo já apontava para Jesus. Antes de Gênesis, Jesus já apontava, já era Ele, tudo é por meio dEle. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
Eu quero que você preste atenção como é que o ministério da reconciliação começou. Quando Deus fez o homem, Deus pôs a mão no barro. Repete comigo, igreja. Quando Deus fez o homem, Ele pôs a mão no barro. Quando Deus quis salvar o homem, fala, Ele entrou dentro do barro. Você entende a diferença? Deus pôs a mão no barro para criar, mas depois Deus veio para dentro do barro. Ele não mais pôs a mão, Ele entrou dentro do barro e morreu e ressuscitou, para que hoje a gente possa viver por meio dele. Se não fosse isso, não era possível. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Jesus já foi humano, Ele já esteve aqui na condição humana, Ele já viveu como ser humano, mas hoje não é mais assim. Hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Hoje Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Hoje Ele está exaltado diante do Pai, do lado do Pai. E todos nós que nos relacionamos com Ele, nós nos relacionamos por meio da fé em Cristo Jesus. Do começo até o fim, a nossa vida é pela fé no Filho de Deus, que se entregou e nos amou. E o amor dele nos constrange ao ponto de não deixar outra opção, a não ser viver por Ele, por meio dEle e para Ele. E tudo sem razão dEle. Se a sua vida não é balizada dessa maneira, alguma coisa está errada. Amém? Amém? Ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais, já falei. Portanto, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Quem aqui está em Cristo? Se alguém está em Cristo, tem uma condição, pastor Daniel, tem que estar em Cristo. Como eu sei que eu estou em Cristo? Se não é vivendo por meio da palavra, se não é vivendo através das Escrituras, se não é sendo um ganhador de almas, se não é evangelizando, se não é orando, se não é dobrando os joelhos, se não é jejuando, se não é tendo práticas espirituais, se não é negando a si mesmo, se não é carregando a cruz, se não é abrindo mão de mim mesmo, se não é matando o meu ego, se é dizendo para mim que eu não mando mais em mim mesmo, mas é um Senhor sobre a minha vida. Como eu sei que Jesus é que manda? Portanto, aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, se você era uma pessoa que não levava desaforo para casa, batia na cara das pessoas, punha o dedo na cara das pessoas e gritava com elas, hoje você não é mais assim. Hoje você é uma nova criatura. Amém? Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7 é o quê? É o sermão das bem-aventuranças. Lá diz, se alguém te bater do lado direito, oferece. Se alguém pedir para andar 1000, fala, igreja. Se alguém pedir para andar 1000, anda 2. Se pedir a capa, faz o quê? É desse evangelho que eu quero viver. Esse, se não for esse, para mim não serve. É esse tipo de evangelho que eu acredito. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão. Toma cuidado com o que você guarda no seu coração. A gente fica brincando com essas coisas. O nosso coração precisa estar limpo. Provérbios 4, 23 diz que do coração procede as saídas da vida. Tem que tomar cuidado. Então as coisas antigas já passaram. Eu não sou mais a mesma pessoa de quando eu não tinha Jesus. Quantos aqui quando olham no espelho toda manhã vê uma nova pessoa que não era mais enquanto você não tinha Jesus? Quando você olha no espelho, você vê um novo homem, uma nova mulher?
Você percebe esse novo homem, essa nova mulher? Ou não? As coisas passaram, eis que surgiram coisas novas. O que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios? Agora surgiram coisas novas. Você não tem mais o mesmo procedimento quando você era do mundo. Você agora vive uma nova vida. O seu procedimento é um procedimento do céu. O seu andar é um andar do céu. O seu falar é um falar do céu. O seu agir é um agir do céu. O seu olhar é um olhar do céu. O seu tocar é um tocar do céu. O seu pisar é um pisar do céu. Porque agora surgiram coisas novas, as velhas não servem mais. Se de fato vocês estão aprovados, Paulo vai dizer para Coríntios, às vezes vocês estão sendo reprovados, porque se você foi reprovado, realmente você não vai achar isso na sua vida. Mas se você foi aprovado, você vai ver que surgiram coisas novas, e você hoje baliza a sua vida por outros princípios. Nós balizamos as nossas vidas hoje por outros princípios. Amém, igreja? Versículo 18, é isso? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério. Qual é o ministério da igreja? Qual que é o ministério seu? Qual que é o ministério seu, Danilo? É o ministério da reconciliação. Qual que é o ministério seu, irmão? O que é reconciliar? É porque estava separado. A Bíblia diz que por natureza éramos inimigos de Deus. Estávamos separados e merecedores da ira. Está lá escrito em Romanos capítulo 5. E também Romanos, Coríntios e vários textos da Bíblia do Novo Testamento, diz que éramos por merecedores da ira de Deus, a condenação eterna, a separação eterna, nunca mais ver Deus, nunca mais andar com Deus, nunca mais perceber Deus. Isso era o que nos esperava. Mas Ele nos reconciliou em Cristo. E sabe o que eu presto atenção aqui, Daniel? É que o ministério da reconciliação, ele é unilateral. Aqui diz quem reconciliou com Deus, o homem com Deus. Quem? Porque Ele nos reconciliou em... Não foi eu, não foi você, não foi ninguém. Eu e você não tinha condição de fazer. Não existe mérito próprio. Eu e você não tínhamos como construir salvação, produzir salvação. Não temos como montar uma fábrica, uma indústria e sair produzindo salvação. Se não viesse de Deus, se não fosse de Deus, se não partisse de Deus, se não fosse vindo do céu para nós, todos nós estávamos condenados. Aqui diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Como assim? Hoje você e eu carregamos o ministério da reconciliação. Hoje, ao invés de eu ficar acusando as pessoas, condenando as pessoas, julgando as pessoas, eu preciso amá-las e mostrar para elas que elas já foram. Irmão, todo mundo na vida mundana, secular, acha que é inimigo de Deus. Você sabia disso? Aquele que é ateu, que é agnóstico, que não acredita em nada, não. Tem pessoas que acreditam que existe um Deus. Tem ou não tem, pastor Daniel? Acredita que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Criador, mas essas pessoas têm medo de Deus porque elas acham que a vida delas são muito erradas, que elas pecaram demais e que elas não merecem nem relacionar com esse Deus. E você e eu precisamos chegar para essas pessoas e dizer para elas que Jesus nos reconciliou, que Deus não está mais com raiva dela, Deus agora provou o amor dele em Cristo, e que hoje você pode retornar nessa relação com Deus. As pessoas precisam aprender que não precisa mais ter medo, que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus.
E ele fez um negócio, irmão, tão sobrenatural que eu e você não tínhamos condição de fazer. Aqui diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo, que Deus, quem, irmão? Fala comigo, irmão, que Deus, fala que Deus, não é eu, não é você, Deus. Quem produziu salvação na humanidade? Quem foi o autor da salvação? Quem fez a salvação? Quem organizou o plano da salvação? Deus! Que Deus em Cristo. O que Deus fez em Cristo aí no texto? A sua Bíblia está aberta? Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo. O que Deus estava fazendo em Cristo, irmãos? Reconciliando quem? Reconciliando quem? Eu acho lindo esse texto, porque eu tenho total consciência de que eu não tinha condição de produzir nada disso, que nem partiu de mim. E se esperasse para partir de nós, hein, Daniel? Nós estávamos enrolados, porque ele não ia fazer isso aqui. Amém? Aí diz assim, ó. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, agora depois da vírgula, presta atenção, não levando em conta os pecados dos homens. Você tem noção da grandeza disso aqui? Que quando Jesus desceu, quando Deus não mais pôs a mão no barro, mas entrou no barro, quando Deus veio para dentro do barro, Deus veio aqui para dentro do barro totalmente consciente dos nossos pecados, totalmente consciente das nossas falhas, totalmente consciente de que nós éramos ruins, que nós éramos maus, e que nós matávamos, fazíamos todo tipo de maldades ao longo da história, que o ser humano nunca prestou. Deus entrou dentro do barro totalmente consciente disso. Deus veio aqui sabendo disso. Por isso que está dizendo aqui, e Ele veio e nos deu esse ministério, e veio e entrou dentro do mundo, ó, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele nos confiou. Hoje eu e você somos responsáveis para dizer para a sociedade que Deus não está com raiva dela, que Deus quer salvar elas, que Deus quer mostrar o perdão deles em Cristo para elas. Ministério da reconciliação. Amém, igreja? Amém, igreja? Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós. Então, o que a gente está fazendo aqui na terra como igreja? O que a gente está fazendo aqui como igreja? Nós somos representantes do mundo celestial. Então Deus não vai descer aqui para fazer apelo para ninguém. Deus não vai descer aqui de novo na pessoa de Jesus para morrer mais. Ele fez isso só uma única vez. Então hoje Deus fala por meio de quem? Por meio de quem Deus fala, irmãos? Fala assim, por meu intermédio. Toda vez que você fala nós, eu não acredito em gente que usa a primeira pessoa do plural. Não acredito. Eu não acredito em gente que usa a primeira pessoa do plural. Porque todo mundo que usa a primeira pessoa do plural, ele sempre está se excusando na mente dele. Ele fala nós só para agradar. O certo é você dizer a primeira pessoa do singular. Então Deus deixou aqui na terra, por meio da obra reconciliadora de Jesus, por meio da obra de Cristo na cruz, Ele deixou embaixadores. Você já estudou geografia, já estudou um pouco de história sobre diplomacia entre países. Todo país tem uma embaixada, não tem? O Brasil tem embaixada na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Em todos os países o Brasil tem uma embaixada. E aquela embaixada representa os interesses do Brasil dentro daquele país. Dentro daquele território, aquela embaixada representa os interesses do Brasil. Então, o que é ser o embaixador de Jesus? É estar aqui nesta terra
representando os direitos de Deus aqui nessa terra, é representando os princípios espirituais, éticos e morais do céu, da vida celestial. E Deus fala por meio de você e por meio de mim. Está escrito aqui que Deus hoje fala por nosso meio, através de nós, amém? Porque por o amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo está dizendo, por amor de Cristo, pelo amor de Deus, reconciliem-se com Deus, está pronto. Está pronto, é só você aceitar, reconcilia com Deus. Deus tornou pecado por nós. Deus fez o quê? Deus fez o quê, irmãos? Tornou. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? No seu smartphone, no seu tablet, no seu iPad, na Bíblia de papel. Porque eu estou pedindo para você continuar o texto, você não está continuando, eu estou acreditando que você não está com a Bíblia aberta. E aí? O que está escrito aí? O que está escrito aí, igreja? Deus se tornou pecado por quem? Por nós. Por que Ele fez isso? Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos. Repete comigo assim, ó. Eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Então a justiça de Deus se manifestou por meio de Cristo na sua vida. Então hoje nós somos resultado da justiça de Deus que caiu sobre a pessoa de Jesus. Jesus pagou toda a dívida. Irmãos, os irmãos, vamos falar um pouco de valor, de dinheiro. Você já pensou sobre dívidas impagáveis? Aquela parábola lá do credor, se você for traduzir ela em valores, eu estava lendo alguns historiadores explicando, aquela parábola que Jesus disse, aquele credor, para pagar aquela dívida, ele teria que trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida. Você sabia disso? Ele teria que trabalhar 150 mil anos, todos os dias, para pagar a dívida. É isso que Jesus quis dizer naquela parábola. E qual é a pessoa que vive 150 mil anos? O que Jesus queria dizer com aquela parábola? O que Jesus queria dizer com aquela parábola, igreja? Que a nossa dívida era impagável. Impagável. E o cara chega e fala assim, olha, não precisa pagar não, está perdoado. É exatamente isso que Jesus fez quando Ele orou para a minha vida e para a sua vida. Amém, igreja? Ele nos trouxe. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam em vão a graça. Eu o ouvi no tempo favorável, o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Sabe que dia é o dia da salvação? Todo dia. Todo dia é dia de salvação. Porque eu e você somos embaixadores. Deus fala por nosso meio. Deus fala por nosso intermédio. Deus hoje, quando Ele quer falar aqui na terra, Ele fala por meio de você. Amém, igreja? Você pode se colocar de pé? Danilo. Vamos lá, Danilo. Irmãos, tem algumas pessoas que lê esse texto de 2 Coríntios 5, acha que Deus esqueceu o pecado, não existe, não. Preste atenção. Deus não imputou o pecado porque Ele queria reconciliar. Então Deus não pensou nos nossos erros para mandar Jesus.
Deus não pensou nos nossos pecados para mandar Jesus. Deus não pensou em todas as coisas sujas, sórdidas e imundas que a gente praticou nessa vida. Que se Ele tivesse pensado, Ele não tinha mandado. Mas a partir do momento, o próprio texto que eu li explica, a partir do momento que eu nasci de novo, eu sou nova criação. As coisas velhas e tudo se fez novo. Então hoje, eu não tenho interesse em pecar, porque eu sou novo, eu nasci de novo, eu sou embaixador, eu sou representante. Eu queria agora que nós cantássemos essa canção. Queria que você que pode se colocar de pé, abraçar alguém, orar com alguém, pegar na mão de alguém, profetizar a vida de Deus na vida de alguém. Vocês que são intercessores, vocês que são líderes, andam na igreja, ora com as pessoas, pode ficar à vontade. Ora pela vida das pessoas, profetize vida de Deus sobre elas. Aleluia, Jesus. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, Jesus, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou. Ora com essa pessoa que está aí do seu lado, profetiza, abre os seus lábios, fala a verdade de Deus, ministra vida sobre a vida dessas pessoas. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, Não foi pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. irmãos, que você desfrute do ministério da reconciliação. Estávamos mortos e Deus se fez pecado por nós, Deus se fez maldito por nós. Maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. De graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Recebe vida, irmão. Trouxe minha vida. Olha a nossa condição, como é que está? Eu estava condenado, Totalmente. mas agora pela cruz, O que aconteceu pela cruz? eu fui reconciliado. Receba, irmão, essa reconciliação. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, Irmão, não tenha vergonha de Deus. Chega de vergonha. O tempo da vergonha passou. Você é livre. Você é livre em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Deus fez nova. Você é nova criação. Você pertence a Ele. Impressionante é o seu amor. Eu recebo esse amor. Eu desfruto desse amor. Eu quero viver esse amor. Eu quero estar entrelaçado nesse amor. Ele me redimiu. O quanto és fiel, impressionante é o seu amor. É, Jesus. Em nome do teu filho
Ele, amado Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou em Cristo. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Que você carrega o ministério da reconciliação. Aleluia, Jesus. Eu quero... Impressionante esse amor, não é? Quando eu olho para Jesus, quando eu penso no meu passado, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que agradecer demais. Quando eu penso tudo no meu passado, todo o tanto que eu agradecer é pouco, que eu fui reconciliado. Quando não existia mais esperança, Ele foi lá e morreu, e me deu vida, e Ele se tornou maldito por nós. Ele se fez maldição por nós. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. É uma beleza, é de uma beleza poética, profunda, sobrenatural, que eu nunca vou conseguir entender. Quando eu chegar no céu, eu quero ver muitas pessoas. Eu quero ver Abraão, quero ver Isaac, quero ver Jacó, quero ver Paulo, mas a principal pessoa que eu quero ver é Jesus. Eu sei que vai ter uma fila grande para abraçar Ele e agradecer. Eu quero abraçá-lo e agradecê-lo. Quero agradecê-lo, porque o que Ele fez por mim não tem preço. O que Ele fez por você não tem preço. Amém, igreja?